Aleluia. Então, quando você decide não estar nem do lado direito, nem do lado esquerdo da vida, então você passa a viver no centro da vontade de Deus, de acordo à sua palavra, de acordo os seus sagrados e santos mandamentos. Uma das primeiras coisas que as pessoas devem entender, viver e obedecer da palavra de Deus é o que a sua escritura alerta. Porque quando nós saímos do mundo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da vida, nós sabemos que o lado esquerdo é o lado totalmente perdido, errôneo, maligno e diabólico, carnalmente falando, porque as pessoas vivem debaixo do jugo de Satanás, debaixo da opressão do maligno, fazendo tudo quanto os seus corpos dominados pelas forças do mal querem fazer. De outra maneira, também os que vivem no mundo de acordo ao lado direito, porque está escrito que não vos desvieis. Deuteronômio capítulo 5, verso 32, nem para a direita e nem para a esquerda. Já os que são do lado direito, segundo a vida humana normal, outrora dita, eles são aqueles que se acham certos, que se acham justos, que se acham inerrantes por si mesmo, quando os seus piores pecados são cometidos, quando eles não reconhecem ter falhas, erros, pecados, defeitos, e se acham tamanha forma honesta sobre a face da terra que não precisam nem se sentem precisar da intervenção divina. Então, o homem, quando ele se arrepende tanto de viver do lado esquerdo como do lado direito dessa vida natural e conhece a verdade e a luz da verdade que é as escrituras sagradas, toda a escritura sagrada divinamente inspirada por Deus, que teve como seu autor o Espírito Santo do próprio Criador, na vida de 40 escritores e responsáveis pela escrita desta palavra, mas toda ela divinamente inspirada na instrumentalidade do Espírito Santo. Então, as vendas do diabo saem dos seus olhos, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e verso 4, que o Deus deste século, que é o diabo, que cega os que fazem parte da direita e da esquerda nesse mundo natural, cegou-lhes o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Então as pessoas ficam cegas por causa da sua incredulidade quanto às sagradas escrituras. Porque essas escrituras, quando são lidas, ouvidas e ensinadas por aqueles que verdadeiramente têm as suas vidas limpas, puras, redimidas, purificadas, lavadas no sangue do Cordeiro, transformadas para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, essas pessoas são cheias do Espírito de Deus e vão lhe guiar de acordo à palavra de Deus, direcionada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, depois das pessoas serem libertas
das prisões espirituais a qual elas estavam cegas em seu próprio entendimento, em seu próprio modo de viver, em sua própria vã maneira de viver sobre a face da terra. Então clareou a luz do Evangelho. E quando a luz do Evangelho clareia, essa pessoa tem desejo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque está havendo dentro desta pessoa uma grande e maravilhosa obra do Espírito Santo que a tem convencido do pecado, então ela abandona os seus maus caminhos, da justiça, ela crê nas Escrituras Sagradas, toda a Escritura Sagrada, porque foi inspirada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, e do juízo, porque ela está livre da condenação eterna que está por vir sobre os filhos da desobediência. Então, está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 2, está escrito: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal, quer dizer, por causa da idolatria, do diabo, por causa do sistema mundano neste mundo terreno no qual nós vivemos. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Que nós não podemos acrescentar e nós não podemos tirar. Aí no versículo 1 do capítulo 4 de Deuteronômio diz: agora, pois, ó Israel, que aqui é direcionada ao povo judeu, mas agora direcionada àqueles que, como justiça de Deus, foram aceitos pela crença, e crença pela fé no Deus invisível. E essa crença e essa fé brota pelo ouvir, o ouvir da palavra, o ouvir pela palavra, o ouvir as sagradas escrituras de Deus. Então, Deus está usando o seu servo Moshe aos filhos de Israel para que eles atentem às palavras do Senhor. Então diz: agora, pois, ó Israel, ouve. Ele não manda assistir, ele manda ouvir os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para os obedecerdes, para que vivais e entreis a possuir a terra que o Senhor vosso Deus, o Deus de vossos pais, vos dá. Claro que aqui Moisés estava preparando o povo para que, através do seu servo Josué, o povo, junto com Caleb, entrasse à terra prometida, porque Deus iria recolher, Deus iria tomar para si o seu servo Moisés. Então, o servo do Senhor, o homem de Deus, o justo Moisés, chama e alerta o povo a atentar, a ouvir e obedecer, cumprindo, guardando, zelando, protegendo os mandamentos do Senhor dentro de si mesmo, para que a terra que o Senhor havia escolhido para vos entregar, que foi a terra de Canaã, expulsando assim os cananeus, os heveus, os heteus, aquele povo que era iníquo, aquele povo que era profano, para dar ao seu povo escolhido, e o povo dentro desta terra não vivesse conforme os
ímpios, os injustos, os desonestos, os infiéis, os corruptos, os pecaminosos, os idólatras que havia em toda a face da terra. Quando nós tomamos isso para os dias de hoje, o Senhor está mandando nós guardarmos a sua palavra, os seus estatutos, os seus ensinos, os seus preceitos, os seus mandamentos, para nós herdarmos a terra prometida. E que terra é essa? Não é mais terrena, é a terra celestial. Como está escrito no livro de Apocalipse, está preparado os novos céus e a nova terra. A nova Jerusalém celestial está preparada para aqueles que não amaram as suas vidas sobre a face da terra, que abandonaram os seus erros, os seus pecados, os seus maus caminhos, as suas injustiças, deram crédito à palavra de Deus, e essa palavra com justiça entrou em suas vidas, trazendo libertação, trazendo a cura divina, trazendo a reconciliação do perdido, do condenado para com seu Criador. Então, quando o Senhor manda o povo se preparar e se santificar para herdar a terra prometida, a qual ele havia de expulsar os inimigos, significa que o Senhor já expulsou o inimigo do reino celestial, que é Satanás, a antiga serpente que enganou Eva no Éden, e todos os seus demônios com ele. No céu agora está tudo pronto e preparado para os escolhidos de Deus, que em Cristo foram justificados pela fé, lavados e remidos no seu sangue, para a nova vida debaixo da presença de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 18, e no seu versículo, aleluia, 26, está escrito: e os que ouviram isso disseram, logo, quem pode salvar-se? E os que ouviram isto disseram, logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, Cristo respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis ao Criador, são possíveis a Deus. E disse-lhe o apóstolo Kefa, que significa Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Yeshua disse-lhe, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Olha aí a palavra que está autenticando o que desde o Antigo Testamento Deus fez com o seu povo Israel. Mas no livro de João, no seu capítulo 1 e verso, aleluia, 2 a seguir, diz que no princípio ele estava com Deus. E ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Então, quando o povo de Israel, como nação, porque não foram todos que rejeitaram o Messias, não foram todo Israel que não quiseram o Messias, muito pelo contrário. Observe que quando o apóstolo Pedro está pregando que quase 3.000 almas se compungem os seus corações, e eles perguntam para ele o que é necessário fazer para que eles tenham, para que eles alcancem
alcance a misericórdia de Deus através do seu Filho Messias e Yeshua, Pedro olha e diz: olha, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. Em outra palavra, arrependa-se das suas más ações, dos seus maus pensamentos, das suas práticas imundas aos olhos do Criador e saiam deste caminho da perdição, que é a conversão, que é se desviar do caminho da perdição e seguir o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Filho do Homem, que veio buscar e salvar os que se haviam perdido, os que estavam condenados à morte. Não, porque a morte entrou e todos sabemos que estamos caminhando para a eternidade. Mas o Senhor estava falando da morte chamada segunda morte, que é a condenação após o juízo final, no lago de fogo que está preparado para o diabo, Satanás, o falso profeta, a besta, o anticristo e todos quantos não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso o Senhor está dizendo: ninguém há que tenha deixado casa, pais, mães, filhos, irmãos, mulher, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo. Quer dizer, ainda aqui começa a salvação aqui. E o Senhor começa a te preparar aqui, Ele começa a te limpar aqui, Ele começa a te libertar aqui, Ele começa a te renovar aqui, Ele faz você nascer da água e do Espírito aqui, pela sua fé, pela sua crença e pela sua perseverança em não se desviar do caminho da verdade e da vida. E na idade vindoura, no tempo vindouro, no último dia da vida da pessoa sobre a face da terra, a vida eterna depois daqui. Então é por isso que devemos ter o privilégio de guardar a sua palavra. Então, depois que passamos a estar na presença do Senhor, João capítulo 3, verso 3 diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 está escrito que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino de Deus. Então tudo começa aqui, porque aquele que crê obedece. Aquele que obedece é porque guarda, e guarda o que? A palavra de Deus dentro de si, como joia preciosa por tão grande salvação. Oh, glória a Deus. Livro do Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor, que é um livro das revelações do próprio Messias, do próprio Yeshua, no seu capítulo 6, e no versículo 34, ou melhor, 32, disse-lhe, pois, Yeshua, na verdade te digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Quer dizer, Moisés tinha dado a palavra e o Senhor honrou com o maná. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, aos homens, aos arrependidos, aos convertidos. Por que ele é o pão vivo que desceu do céu? Por que Deus deu o Messias, o seu santo Filho? Porque está escrito no verso 35 que eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Observe, Evangelho de João 14, verso 6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por quê? Porque ele é o pão, e aquele que comer deste pão nunca terá fome, e quem crer nele nunca terá sede. Por quê? Porque deixamos tudo que este mundo nos oferece. Nos voltamos para o Filho de Deus, que nos reconcilia com o nosso Criador, pois estávamos afastados, porque está escrito no livro de Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem os seus ouvidos fechados para não nos poder ouvir, mas as nossas iniquidades, quer dizer, a nossa rebeldia, por nós vivemos uma vida transgredindo a palavra de Deus, longe da presença de Deus. Está escrito que as nossas iniquidades fazem divisão, fazem separação, nos afasta do nosso Criador, e os nossos pecados cobrem o seu rosto, que é santo, que é limpo, que é puro, que não compactua, que não aceita e que condena o pecado, e aquele que vive no pecado também será condenado pela prática do pecado, pois está escrito no Romanos 6, 23, que o salário, a recompensa, a bonança, o galardão de quem vive na prática do pecado é a morte. E quando ele fala que o salário do pecado é a morte, e o pecado cobre o seu santo e precioso rosto de nós, meros homens pecadores, ele não está falando de uma morte física, porque senão todos que pecassem já não tinha mais ninguém sobre a face da terra. Ele está falando da segunda morte, que é o Hades, que é o lago de fogo, porque o Hades é a primeira, o lago de fogo é a segunda. Por isso que está escrito que aquele que morre na prática do pecado, segue-se o juízo. Juízo por quê? Porque a pessoa agora está condenada a viver no reino da escuridão, no reino das trevas, junto aos demônios, enquanto o juízo final não chega. Quando as pessoas morrem na prática do pecado, e é por isso que o Senhor prega que as pessoas se arrependam, porque existe um santo, justo e perfeito juízo de Deus para aqueles que outrora não se arrependeram dos seus erros, dos seus pecados, das suas fornicações, das suas prostituições, das suas devassidões, das suas idolatrias, das suas contaminações e vã maneira de viver de acordo com o seu perverso e malvado coração. Então Deus quer te livrar da condenação, do juízo eterno. Primeira morte, Hades. Segunda morte, lago de fogo. Primeira morte, sofrer, gemer e padecer por causa dos seus malvados corações e não arrependimento dos seus erros. Segunda morte, juízo eterno, não tem mais jeito, não tem mais liberdade, não tem mais salvação, não tem mais para onde correr, eternamente. Tanto os que vão para o Hades, como os que vão para o Geena, lago de fogo, que o seu fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Porque as pessoas amaram mais as suas vidas aqui do que ao seu Criador. Por isso está escrito: eu sou o pão vivo que desci do céu. Verso 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em outras palavras, todo o vazio que o ser humano sente sobre a face da terra e tenta preencher com as ilusões das músicas mundanas, profanas, devassas e diabólicas,
que tentam preencher com namoro, que tenta preencher com sexo, que tenta preencher com a pessoa do mesmo sexo, que tenta preencher com as vãs filosofias, com as vãs religiões, com as falsas promessas, com os falsos profetas, com as falsas e vãs religiosidades desta vida, que mais conduzem à perdição do que à salvação. Então essas pessoas são preenchidas, porque ela nunca mais terá fome e nunca mais terá sede da presença do Deus Todo-Poderoso. Não existe nada que possa preencher o vazio do ser humano, a não ser a presença do próprio Deus, na pessoa bendita do seu amado Filho, nosso Senhor Yeshua HaMashiach. E como podemos ter a certeza disso? Olha o que está escrito no Evangelho de João 14, verso 1. Não se turbe, não se atemorize, não se preocupe, não se desespere. O quê? O vosso coração. Credes no Criador, credes também em mim, disse o Filho do Homem. Na casa do meu Pai, que é o reino dos céus, o reino celestial, há muitas moradas. Digam glória a Deus. Na casa do Senhor há muitas moradas. Digam glória a Deus. Então, para nós que aceitamos o Senhor, então deixamos de ser perdidos e passamos a estarmos salvos pela crença e pela fé nas Escrituras Sagradas e na pregação do Evangelho. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, então o Espírito Santo de Deus trabalha nos nossos corações, nos nossos pensamentos e no nosso entendimento, e tira a venda dos nossos olhos e transforma o coração de pedra que nos impede de crermos e de entendermos os planos, projetos e valor de Deus à nossa própria vida. Então, quando nós nos entregamos para o Filho do Deus Todo-Poderoso, então deixamos de estarmos perdidos em nossos pecados e fomos achados pela vida que nos tirou da morte, nos preencheu com a vida, e as nossas vidas que estavam sem vidas e perdidas passaram a ter a vida da vida dentro das nossas próprias vidas. Então passamos da morte para a vida, do pecado para a santidade, do erro para a retidão, oh glória a Deus, da condenação para a santa e gloriosa salvação no Senhor. Então naquele dia, agora sim temos que fazer uma escolha já estando no reino celestial, porque está escrito que quando o Senhor pregava, quando ele estava sobre a face da terra, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino celestial, é chegado a vós o reino eterno nos céus. Esse reino chegou a nós através das Escrituras Sagradas. E não é só uma parte do Evangelho, não é só um dos 66 livros, mas todos os 66 livros que compõem as Escrituras Sagradas de Deus, toda ela foi inspirada pelo próprio Deus. Então o reino de Deus chegou até nós em palavras, em pregações, em louvores santos, perfeitos e espirituais, em salmos, hinos, cânticos espirituais que não nos distancia, mas nos aproxima em fervor, temor
e tremor em respeito e obediência àquele que com mão forte nos tirou da terra do Egito, da terra mundana, da terra profana, para o reino do Filho do seu amor, nos livrando do império das trevas, regido por Satanás e seus demônios, a todos aqueles que estão debaixo do jugo mundano e do sistema mundano dessa terra. Então, dentro do reino de Deus, aí você tem que escolher o lado direito, porque você já não está vivendo uma vida humana natural, agora você passou a viver uma vida sobrenatural. Ainda que o natural não veja, você vive e crê pelo fervor do Espírito Santo, que lhe dá certeza da salvação e de que o reino espiritual é vivo, santo, real, justo e verdadeiro, e te aceitou mesmo sendo imerecedor, quando Deus te amou primeiro, antes mesmo de você amá-lo, por guardar os seus mandamentos. Lembra que em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 1 e 2, o Senhor manda não tirar nem acrescentar. No capítulo 5 de Deuteronômio, e no seu versículo 32, o Senhor manda não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas guardarmos todos os seus mandamentos. Sim ou não? Sim. Então, depois que nós estamos no reino do Senhor, essa palavra persiste no Novo Testamento. No Antigo, ela é justa, fiel e verdade. No Novo, ela continua justa, fiel e verdade. Cristo, a graça, nos salva. Os mandamentos guardados dentro de cada um de nós mantêm a salvação, mantém a comunhão, mantém a aliança, que todos aqueles que duvidam, que todos aqueles que não creem, que todos aqueles que rejeitam tamanha e grande salvação através da sua palavra, vivem longe da presença de Deus e padecerão eterna perdição, porque os seus nomes não estão, por incredulidade e desobediência, escrito nos céus no livro da vida do Cordeiro.